em 3 minutos, vocês pudessem se introduzir e falar um pouco sobre cada um de vocês. Vamos conversar com o reverendo Derival. Boa tarde, gente. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou pastor presbiteriano há 33 anos, formado lá, turma de 1985, cujo nome se chamava Charles Finney. Hoje toda a desgraça do evangelismo é de Charles Finney, mas na época era coisa boa. 33 anos, fui pastor em uma congregação de 69 anos, nós organizamos igreja. Depois passei 8 anos em Olinda, e ali nós plantamos algumas igrejas, e há 23 anos eu sou pastor aqui em São Paulo. O meu chamado, trabalhando com o pastor Elias Medeiros, no Projeto Paulo, foi sempre para plantação e revitalização de igreja. Meu negócio é esse, graças a Deus. Vamos lá, Osni. Prazer muito grande estar com vocês, com os meus colegas pastores aqui nesse painel. Eu também sou pastor presbiteriano. Percebo que sou o único que nunca não visto paletó, acho que, mas eu sou presbiteriano. Falo que eu sou meio bichado, mas eu sou da gema. Eu sou 5ª geração de presbiterianos. Acho que você não é 5ª geração. Então, eu sou formado em Campinas. Tá vendo um Roberto brasileiro que era da minha turma. Só que ele cresceu e ficou famoso, hoje é presidente da igreja pela 5ª vez. E eu estou servindo no norte do Paraná. A minha vida pastoral, 42 anos que eu sou pastor, eu e você, né, Roberto? 42 anos. 44, que você começou primeiro, que eu fui embora do Brasil, mas fez 42 anos esse ano. O que eu fiz até hoje foi ou plantando igrejas ou revitalizando igrejas. Eu comecei com 2 igrejas pequenas, congregações em Belo Horizonte, no PBHZ. Deixei as 2 igrejas organizadas. Vim para São Paulo, aqui em Santana, na igreja de Ebenésia, uma igreja que o metrô tinha levado a metade de tudo, e ficou lá um templo pequeno, de 80 pessoas. Quem conhece a Ebenésia, conhece o projeto da Dr. Zucchini 230, que Deus me deu a bênção de comprar aquele terreno e iniciar aquele projeto. Plantei uma igreja nos Estados Unidos, cheguei lá, tinha 12 pessoas, o pastor de lá hoje é o Leandro. Christ the King Church. Começou comigo, depois veio o Terry Geiger. E sou há 35 anos pastor da mesma igreja em Londrina, Igreja Central. Quando eu cheguei lá, era uma igreja totalmente liberal. Eu sou formado em Campinas, filhas dos presbíteros quase casavam todas grávidas, solteiras. Uma igreja que não podia tocar violão no culto. E foi aí que eu comecei com esse nosso ministério. Anos atrás, eu tive o privilégio de ser o primeiro diretor da City to City, e nós plantamos 12 igrejas aqui no Brasil, nas grandes cidades, em parceria com o PMC, o Orival, na época fazia parte do PMC. Então, essa tem sido a minha jornada. Hoje, só para encerrar esse momento da minha introdução, eu sou presidente do presbitério que a minha igreja plantou. Num tempo desses anos, sou pastor lá, nós plantamos igrejas na cidade, todas são organizadas, e a Igreja Central faz parte do presbitério que ela mesma plantou nesses anos. Tem sido uma experiência tremenda, maravilhosa, cheia de desafios e muito abençoadora. Muito bem, pessoal. Me sinto muito à vontade num evento como esse da City to City, porque plantação de igreja sempre foi uma coisa que esteve e está no meu sangue. Logo depois de convertido, eu fui trabalhar entre os pescadores na praia de Maria Farinha, norte de Recife. Até hoje tem uma igreja lá que eu tive o privilégio de plantar. Depois senti o chamado de Deus para pregar no interior e fui plantar uma igreja na cidade de Gamileira, entre os trabalhadores de cana da usina Cucaú, onde existe até o dia de hoje. Depois, voltando para Recife para fazer o seminário, Deus me chama para plantar uma igreja entre jovens drogados. Então, uma igreja em Ouro Preto, outra em Maria Farinha, que existe até o dia de hoje, onde saíram pelo menos 10 pastores para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E depois foi quando senti o chamado acadêmico, fui primeiro para a África do Sul para fazer o meu mestrado,
mas aproveitava a hora do almoço para pregar o evangelho para uma turma de Tsuanas, que eram trabalhadores da construção civil, que estavam fazendo um prédio ao lado da minha casa. Através de intérprete, durante vários meses, tentei ali pregar o evangelho, além de visitar constantemente uma igreja, uma cidade de indianos, que eram segregados também. De volta para o Brasil, já como professor do Andrew Jampa, trabalhando aqui, recebi o chamado para revitalizar a Igreja Evangélica Suíça, uma igreja de imigrantes aqui no coração de São Paulo. Quando eu cheguei na igreja, tinha 6 velhinhos que falavam suíço e alemão, eles falavam alemão, um pouquinho de português e nenhum jovem. Hoje já é uma igreja presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana de Campo Belo. Foi um trabalho de revitalização, onde eu trabalhei durante muitos anos. E depois fui pastor na igreja do Recife, onde eu dei início a um programa para auxiliar o reverendo Marcos Severo no programa Rumo ao Sertão. Pelo menos 2 vezes por ano, toda a equipe do Rumo ao Sertão vinha para a primeira igreja, não só os obreiros como a esposa, para receber treinamento, ajuda, uma grande obra de plantação de igrejas no sertão. E agora, de volta à minha igreja lá em Recife, nós estamos com um projeto de plantação de igrejas em toda a região da Mata Atlântica. Já fizemos 5 e temos o projeto de plantar mais 5 muito em breve. Eu sei que isso é uma surpresa para muita gente que me chama de professor ou teólogo de gabinete, mas é uma história pouco contada a meu respeito, não é? Alguém até pode perguntar o que é que ele está fazendo aqui numa reunião como essa. A razão é essa, que plantar igreja sempre teve no meu sangue. O que eu faço hoje é exatamente me dedicar a educar e preparar aqueles que vão pregar esse grande evangelho para que eles saibam o que vão dizer, para não dizer bobagem. Então esse é o meu chamado e é por isso que eu digo que eu me sinto muito bem aqui. Muito obrigado. Depois de todos falarem, eu fiquei por último. Eu acho que também porque não tem tanta tradição presbiteriana assim. Eu não sou presbiteriano de famílias tradicionais, antigas. Eu tive o privilégio de ser, meus pais se converteram logo em seguida. Então nós somos uma geração nova de presbiterianos e de conviver com o Evangelho desde o início das nossas vidas. E sempre a minha vocação foi sempre a plantação de igrejas, revitalização de igrejas e ensino. São 44 anos que eu estou no Instituto Bíblico do Arlene. Então tem 44 anos que eu leciono para jovens, preparando-os para os campos. Eu sempre falo que o evangelista é aquele que arranca os tocos, aquele que começa o trabalho. Ele não é preparado para uma igreja já organizada. Ele é preparado para começar um trabalho, para ele ir no início do trabalho, para ele abrir as portas. E essa tem sido a minha preparação desses jovens, e eu convivo com eles há 44 anos. Sou pastor e tive a alegria de pastorear algumas igrejas, mas praticamente as minhas igrejas foram todas revitalizadas. Eu comecei o ministério em Monte Carmelo com 3 igrejas, depois, por necessidade da região, eu tive de pastorear 5 igrejas, todas elas sendo revitalizadas. Depois tive necessidade de abrir novos campos e há 37 anos estou no bairro Constantino. Foi a igreja que nós começamos. Sou o primeiro pastor da igreja e o único por 37 anos. Nós começamos com 60 pessoas e hoje nós temos mais de 1.000 pessoas que participam da igreja. Nós chegamos a 1.300 pessoas. Nós temos 9 congregações, nosso objetivo é abrir campo, e nós temos congregações a 150 quilômetros de onde nós moramos. As pessoas perguntam, é longe? Eu disse, não, quem leva é o carro. Então não existe distância. Quem leva o carro não há distância, e para a gente jovem também não há distância. Então eu louvo a Deus por estar envolvido com esse ministério. Eu creio que o ministério que está sendo trazido para nós aqui no Brasil é o ministério de conscientização. A primeira vinda do reverendo Tim Keller no Brasil, ele veio para despertar a igreja sobre a fundação e levou-nos a estabelecer o PMC. E não só o PMC, mas abriu a nossa mente para pensar no CTM. Foi a primeira vez que nós pensamos a estudar essas questões. E a partir daí eu me tornei também coordenador do CTM, que é um curso para treinamento daqueles que vão ser missionários. E sou professor também do CPO, que é um curso de preparação de obreiros,
mais obreiros leigos. O mês de janeiro é o mês que eu dou 50 aulas nesse curso do CPO. Então a gente está envolvido, é 24 horas envolvido. A presidência do Supremo Conselho aconteceu em 2002. De lá para cá eu tenho ajudado a igreja com o presidente. A única coisa que é fácil é não atrapalhar essa turma a trabalhar. Porque presidente, se ele consegue não atrapalhar ninguém, ele está fazendo um grande trabalho. Ele precisa ser escondido, o mais escondido possível. Muito obrigado. Como nós plantarmos igrejas centradas no Evangelho e que verdadeiramente vão trazer um impacto social, uma transformação desde o lugar onde elas estão, para que elas sejam igrejas relevantes no lugar em que elas estejam. Então, eu queria perguntar isso a vocês. Quero dar a oportunidade. Quem quer começar? Vamos começar então aqui. Meus amados, o Brasil tem mais de 20 mil igrejas chamadas evangélicas. Para alguns estudiosos, nós estamos em torno hoje de 27 mil igrejas chamadas evangélicas diferenciadas no Brasil. Então a plantação de igreja no Brasil se tornou algo um pouquinho mais difícil que era no passado. Mas a primeira coisa que nós precisamos de investir é no plantador. Quem vai ser o plantador? E o plantador e a esposa do plantador. Eu creio que se nós não tivermos um lar bem estabelecido, em que a esposa tem o mesmo chamado do esposo, tem o mesmo desejo do esposo de plantar a igreja, nós não plantamos igreja. Nós plantamos igreja com vários problemas, com vários defeitos. Então a plantação de igreja começa primeiro no lar, onde o esposo e a esposa têm o mesmo chamado, têm o mesmo desejo, e a partir daí eles vão impactar a cidade pela ética deles, pela postura deles. Eles vão mudar para um lugar, vão começar o trabalho, às vezes discipulando os vizinhos, discipulando as pessoas que convivem, e aos poucos eles vão estabelecendo aquilo que pode ser uma futura igreja. O Ministério Discipulado é uma grande bênção na plantação de igreja. A formação teológica do plantador é muito importante, e a conscientização dele, que ele é porta-voz do Evangelho da Graça, é mais importante ainda. Mas ele e a esposa, não se planta uma igreja genuinamente forte, que vai crescer, que vai impactar, sem a participação de todo o lar. Gostaria de dar continuação com a colocação do reverendo Roberto. Se ele falou da importância do plantador, eu diria que teríamos mais dois aspectos fundamentais, que seria o plantador certo, o local certo e o dinheiro certo. Se o plantador ele escolhe o lugar que não é o melhor lugar e poderá ter várias dificuldades, e se ele não tiver os recursos para plantar uma igreja, ele vai ter dificuldades. Conheço, nesses anos, nessa experiência, nessa caminhada, eu tive o privilégio de fazer um doutorado no Fuller, em plantação de igrejas e crescimento de igreja. Por isso que eu sou fã do Peter Wagner, que muita gente questiona. Eu sou formado em Campinas. Mas muito importante ter esses três ingredientes no processo. Agora, eu queria compartilhar aqui que modelo de igreja nós queremos plantar. Eu quero descrever aqui rapidamente 3 modelos. O primeiro é o modelo convencional. Você sabe o que é uma igreja convencional? É a igreja que tem escola dominical de manhã, culto à noite. Quarta-feira, aquele cultinho que vai 13, 15 pessoas. Você sabe o que é uma igreja convencional? É a igreja que tem escola dominical de manhã, culto à noite. Quarta-feira, aquele cultinho que vai 13, 15 pessoas. E alguns outros trabalhos, e o pastor passa anos e anos. Quarta-feira, aquele cultinho que vai 13, 15 pessoas.
eu defendo mega igrejas. Eu acredito no crescimento. Começando lá com Adão e Eva, crescer e multiplicar. Começar a crescer desde o começo. E tem que multiplicar, a igreja tem que multiplicar. O nosso Deus, ele é muito fértil, ele é poderoso, infinitamente poderoso. Então, essa é a igreja convencional. O segundo modelo é a igreja missional. Hoje, depois que o Tim Keller começou a escrever e falar sobre a igreja missional, tem havido um entendimento melhor do modelo da igreja. Toda igreja é de Deus, tem presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prega, ensina, etc. E um terceiro modelo é o modelo intergeracional. O que está acontecendo hoje? Onde estão os jovens, as novas gerações? Depois de 35 anos pastoreando a mesma igreja, a minha igreja tem mais de 5.000 pessoas. Eu tenho 10 cultos aos domingos na minha igreja em Londrina. Tem alguns pastores de lá que estão aqui comigo. O seguinte, eu não vou envelhecer a igreja comigo. Eu já disse para o conselho e disse, vamos buscar um outro pastor para continuar, porque eu já estou numa geração que não estou comunicando mais com a nova geração. O Evangelho. Atrair os jovens, espaço na igreja. Então, quando nós vamos plantar uma igreja, eu tenho que decidir que igreja que eu vou ser. Vou ser uma igreja para estar lá mais uma, ou eu vou ser uma igreja para mexer com a comunidade onde eu estou e ser relevante na cidade. Inclusive, como você colocou há pouco, Leandro, qual é o papel social desta igreja na cidade? Eu creio que a igreja precisa cuidar de crianças pobres, cuidar dos drogados, expulsar demônios dos endemoniados e proclamar a palavra de salvação. Amém. É um ponto muito importante para quem quer. O presidente fala mais do que nós leigos, ou não? Não, é porque a gente está com o o tempo tempo avançado, avançado, Roberto. tem que... Mas só queria... Então, Pois não, toca a brasa. irmãos, eu acho que eu sou o mais matuto aqui, que eu não sei esses nomes de nada. Missional, não sei o quê. Eu pergunto para os irmãos que leem a Bíblia, existe alguma igreja que não é para a cidade? Não existe. Paulo plantou a igreja em Tessalônica, Corinto, Jesus escreveu para as igrejas na cidade. É uma coisa linda esse negócio aqui. Mas está tudo na Bíblia já. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que definir é o modelo bíblico de igreja. Nós não plantamos igreja do nosso jeito. É do jeito que está na Bíblia. Então você tem que ter um conceito eclesiológico bíblico. Eu vou plantar. Não existe igreja segmentada, igreja para intergeracional, não sei o quê. O Espírito Santo, quando veio no Pentecoste, veio para jovem, velho, servo, escravo. Não existe isso. Então, quando você vai começar a igreja, você começa com criança, depois adolescente, você começa a igreja em favela, começa a igreja em bairro de gente rico. Outra coisa, ninguém planta igreja sozinho. Se você for estudar na Bíblia, você vai descobrir que a igreja, né, de Antioquia não foi plantada por plantador. A gente criou esse negócio de plantador, dar treinamento, tal, aquele negócio todo, mas o plantador, quando ele vai, ele precisa de uma pessoa para ajudar na escola dominical, ele precisa de alguém para dar grana, ele precisa de... Quer dizer, ninguém planta igreja sozinho. Eu não quero brigar com você não, tá? Só estou falando. Você só me dá um pausa. Eu penso. Você me dá uma pausa? Não, dou não. Deixa eu terminar. Vamos lá. Deixa o Augusto dar uma Augusto vai dar o fechamento. O teólogo, vai fechar. Irmãos, quem planta a igreja aqui sabe que toda igreja nasce de um jeito. Você põe um plantador aqui, ele dá bem. Quando você põe dos gramados, não dá certo. Nós temos que usar, não temos que inventar nada. Como é que você planta a igreja? Com muita oração, com muita pregação da Escritura, com muita visitação,
certo? Com a escola dominical. Hoje, nós temos que criar a igreja 24 horas. Igreja Posto Ipiranga. Precisou, vai lá que tem. Abrir as nossas igrejas, usar as mídias sociais. O evangelho é simples. É simples. Muito bom, pastor. Vamos lá, Augusto. Se fosse numa reunião da Igreja Presbiteriana, depois da palavra de Arival, eu diria: a voto, senhor presidente. Não há muito o que acrescentar. Um ou dois pontos apenas. Qualquer teoria de crescimento da igreja ou modelo tem que ser testado pela Bíblia e pela história. Biblicamente falando, você tinha... Vamos pegar a proposta. Depende do plantador. Mas será que um plantador, por melhor que seja, ele vai garantir o surgimento de igrejas que sejam bíblicas e orientadas? A resposta é não. Você vê o apóstolo Paulo plantando uma igreja em Corinto, o apóstolo Paulo, e em menos de 3 anos essa igreja era uma igreja totalmente fora do padrão apostólico em que ela tinha sido ensinada, causando uma grande dor de cabeça ao apóstolo Paulo, que era o melhor plantador que você podia imaginar, doutrinador, apaixonado. A relação de Paulo com a igreja era um relacionamento tenso, difícil e complicado, e a gente não sabe o quanto a igreja, no final, permaneceu dentro do padrão apostólico que foi fundada por Paulo. Então, existem outros fatores que escapam ao nosso controle nessa questão de fundação, de plantação de igreja. A gente deve escolher o melhor plantador, mas isso não vai garantir que o resultado vai ser aquela igreja que a gente quer, bíblica, e que vai ter o impacto social que a gente deseja. Outra coisa, olhando a história, eu não creio que o pessoal da Assembleia de Deus ou o movimento pentecostal sabe alguma coisa de projeto, de proposta, de divisão de trabalho, de preparação disso ou daquilo. Eles simplesmente vão, abrem uma igreja em qualquer lugar. Não acredito que eles tenham esse tipo de planejamento. Entretanto, eles crescem 10 vezes mais do que nós, com todo o nosso planejamento e todo o dinheiro que a gente tem. Então, eu não creio que santificar o plantador, um método ou uma estratégia, é a solução para isso. Há elementos, como eu disse, que fogem ao nosso controle. A sabedoria de Deus, a soberania dele, a ação do Espírito Santo que sempre nos surpreende. Por isso eu creio que, quando falamos em implantação de igreja, a gente tem que tomar todas essas medidas que o reverendo Osni falou, Arival falou, pensar em quem vai patrocinar, onde vai ser, quem é o plantador e tudo mais, mas em última análise a nossa dependência de Deus. Então, joelho no chão, dependência de Deus e esperar o inesperado. Deus age através de quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Não vão ser métodos que vão obrigar a fundação da igreja. Muito obrigado. Como nós podemos trabalhar em unidade? Como nós podemos superar esses desafios e essas diferenças para nós trabalharmos juntos? Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros aqui, mas eu quero dizer uma coisa, Arival. O Tim Keller, quando foi para Nova York, ele foi com uma estratégia de plantação de igreja. Ele foi alcançar a mente secularizada e jovens profissionais. É para todo mundo, claro que é. Toda igreja tem que ser bíblica. É impossível plantar igreja sem a unção do Espírito Santo. Sem avivamento não acontece nada. Sem o Espírito Santo, eu não sou nem crente. Nenhum de nós. Então, veja só, o Tim Keller, 80% dos membros da Redeemer são solteiros. 80%. Porque ele focou os jovens profissionais e uma mente secularizada. É nesse sentido. A coisa é séria. 80% das igrejas históricas nos Estados Unidos estão decrescendo e morrendo. 80%. Sem jovens, sem crianças nas igrejas. E olha, o Brasil, nós estamos chegando lá. Se nós não tivermos um foco, é bíblico, não é possível falar alguma coisa se não for bíblico, eu ia dizer nós aqui. Mas se não tiver uma abertura, espaço, liberdade ao Espírito Santo de Deus de agir no nosso ministério, nas nossas igrejas, nós não vamos sustentar as igrejas. Os jovens vão embora. E nós não vamos ter condição de plantar novas igrejas. E essa multiplicação precisa acontecer. Então, eu creio que nós
podemos compartilhar recursos, experiências e ajudar mutuamente. Nós precisamos fazer isso dentro, não só da nossa denominação, porque eu tenho caminhado bastante com pessoas de outras denominações através do ministério, porque minha igreja é uma igreja inteiramente em células. Nós éramos 500 células, aí alguns viajam, outros ajustam, outros mudam, cai, sobe. Eu estou só terminando. Posso terminar a ideia, irmão? Então é o seguinte, se não houver essa mobilização, aprendendo, porque nós aprendemos na nossa experiência do dia a dia. Eu vivo o ministério da igreja 24 horas por dia. Então eu creio que nós temos não só entre nós, mas muitos irmãos do corpo de Cristo em cada cidade. Na verdade, é o seguinte, a minha igreja que eu pastoreio tem 113 anos. Sou pastor lá. Lá já não bate palma, não dança. Não tem nessas piruetas todas aí, não tem... A mocidade está bombando. O departamento infantil está com mais de 300 crianças e nós estamos plantando, certo? Eu não sei, plantar a igreja é um mistério. Nós estamos envolvidos num projeto, além dos projetos da Junta de Missões Nacionais, faço parte de um grupo aí, Povos e Línguas, tem presbiteriano, tem batista. No Brasil nós temos uma região de 30 milhões de pessoas que estão no semiárido. No semiárido, começando aqui do norte de Minas até o Maranhão, que o Maranhão não tem sertão, mas tem pobreza. Nós temos 400 municípios no Brasil abaixo da linha de pobreza. E fomos fazer uma reunião, Batista, Assembleia de Deus, e eu dei a ideia, vamos fazer assim, vamos botar a Igreja Evangélica do Sertão, sob a administração dos batistas, sob a administração dos presbiterianos, e da Assembleia de Deus, a gente resolve o negócio. Não, todo mundo quer, vai bombar. Então eu acho o seguinte, trabalhar em parceria, como vocês estão propondo, eu acho que essa ideia do City to City é maravilhosa. Agora só tem um Tim Keller, só tem um Frank Schaeffer, certo? Eu fiquei encantado com o homem é um negócio extraordinário. Agora bota ele para plantar no sertão. Manda ele lá para o sertão para plantar uma igreja. Não planta. Aí que você falou, é o cara certo, no lugar certo. Eu louvo a Deus por esse espaço que a gente está tendo aqui. Nós não estamos nem discutindo mais sobre óleo, ungir, nem sobre mulher falar na igreja, nós estamos falando do que é mais importante. Vamos lá. O crescimento da igreja. Obrigado, pastor. Isso aí. Augusto, se quer entrar, o reverendo Roberto fecha. Na década de 60, houve um movimento no Brasil que ficou conhecido como o movimento carismático. E ele uniu crentes de todas as denominações. Então, a ideia de que o batismo com o Espírito Santo estava sendo oferecido com evidência de línguas, seguido de ministério de expulsão de demônios, sinais e prodígios, inflamou o evangelicalismo brasileiro e alcançou todas as denominações. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana, de onde surgiu a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Batista também, os metodistas foram atingidos, luteranos. Não teve uma denominação no Brasil que não tenha sido atingida por esse movimento. Os líderes, os membros desse movimento, embora de denominações distintas, eles criam na mesma coisa, estavam unidos. Então, havia um tema transversal que ultrapassava os limites de cada conversão e identificava esse pessoal. Os anos se passaram e agora o movimento foi ao contrário. Existe agora um crescimento do interesse pela fé reformada que está atingindo todas as denominações. Agora o movimento está indo para lá. Então está indo para dentro da Assembleia de Deus, está indo para dentro das igrejas pentecostais, das igrejas neopentecostais, formando esse movimento que une pessoas de diferentes denominações em torno das grandes doutrinas da graça. Então, nós estamos vendo isso, o que prova que denominações elas têm utilidade até um certo ponto, e que nós precisamos saber que o reino de Deus é maior do que a nossa própria denominação.
o que facilita que a gente reconheça verdadeiros irmãos, às vezes até mais próximos de nós do que os membros da nossa própria denominação, com os quais nós podemos trabalhar e promover o crescimento do Evangelho. Eu creio que nós estamos vivendo esse momento em que Deus está agindo no nosso país, tocando pessoas de várias denominações com esse despertar para a fé reformada. Esse é o nosso momento. Verdade. Daria para ser pentecostal reformado? Não é você que tem que fazer Vamos lá, pergunta, deixa isso aí para outra hora. Essa pergunta vamos deixar para outra hora. O reverendo Roberto aí. Meus irmãos, é muito bom estar aqui, porque a gente vai aprendendo muita coisa. Eu creio no movimento do Espírito Santo, eu creio que nós estamos vivendo um novo momento na igreja. Isso estou colocando a igreja presbiteriana, estou colocando a igreja do Brasil. Eu viajo o Brasil todo, tenho experiência em todos os lugares, tanto cidades maiores, pequenas, ou quase cidades nem inexistentes do Brasil. O que eu creio é que todos estão preocupados com a plantação de igreja, abertura de novos campos. Nós, reformados, estamos sendo chamados para passar nossa experiência de reformados para os demais irmãos. Eu tenho uma igreja formada, se for lá perguntar, nós devemos ter lá umas 10 ou 12 denominações diferentes da mesma igreja, com experiências diferentes. Mas a única coisa que eu tenho dito é um momento de consagração das nossas vidas. O que está faltando ao Brasil, e não é só ao Brasil, faltando ao mundo, é nós termos coragem de dobrar os nossos joelhos e crer que Deus pode fazer um novo reavivamento. Eu não olho denominações, mesmo sendo líder presbiteriano, denominações para mim não é importante. No céu, então vão ser todos iguais. E nós temos de respeitar uns aos outros. Nós podemos trabalhar juntos em muitos projetos, em muitas áreas, sem nenhuma dificuldade. Já treinei muitos líderes de outras igrejas, principalmente da Assembleia de Deus. Nós temos um instituto que já formou mais de 600 pastores para a Assembleia de Deus. Então esse negócio de dizer A, B, C, D, não. Nós temos que ser irmãos, ao chegar do céu, não vão ser todos iguais. Mesmo aqueles que pensam totalmente diferente de nós. Agora nós temos de entender uma coisa, sem joelhos dobrados, nós não vamos evangelizar o Brasil e nem o mundo. É o Espírito Santo de Deus que nos leva. O segredo da igreja é ser ungida pela graça. É assim que nós vamos fazer. Bem, nós já estamos avançando no tempo, vamos ter que terminar, mas eu tenho uma última pergunta, que seria, de que maneira nós, da City to City Brasil, podemos ajudar vocês, podemos ajudar o Brasil, podemos ajudar os movimentos que estão acontecendo, qual a contribuição que vocês creem que nós podemos trazer? Eu acho que a palestra do Tim Keller ontem foi muito boa. Eu acho que se conseguir unir as denominações em prol de um projeto único para a cidade, já está fazendo, já dando uma grande contribuição. Porque cada denominação já tem o seu pacote de trabalho, né? Já tem o seu centro de treinamento, os seus seminários. Mas eu acho que se puder trazer uma grana também para ajudar a comprar terreno e construir templo, nós agradecemos. Eu creio que tudo tem que começar com o movimento de oração na cidade. Nós estamos numa grande cidade. O grande movimento da Argentina começou quebrando barreiras, diferenças, quando os pastores de igrejas grandes e pequenas se uniram. Ninguém é maior do que ninguém, nós somos purê de batata. Ninguém tem a maior batatona, batatinha, purê de batata. Unidos em oração. Eu creio que se nós aqui, de diversas cidades, conseguimos fazer isso na nossa cidade, o que é muito complicado. Começa pelos conselhos de pastores. A dificuldade, se o pastor lá, fulano de tal, é presidente, então, porque eu penso diferente, eu não participo do conselho. Nós temos que quebrar essas barreiras. Como o reverendo Roberto muito bem disse aqui, fiquei feliz de ouvir isso de você, Roberto.
Nós não temos que estar presos a nomes, vamos guardar aquilo que nós cremos, como disse Agostinho, unidade no essencial, liberdade no não essencial, caridade em todas as coisas, amor. Eu creio que falta muito amor no corpo de Cristo, muito amor. Então, às vezes é muito fácil falar, mas na hora da prática, porque o camarada pensa diferente de mim, então ele não quer, ele passa longe. Eu acho que se nós começarmos um movimento de oração, cada cidade, Londres, São Paulo é grande, bairros, cidades menores, aí é a cidade inteira, e fazemos algumas coisas juntos, começando oração, eu creio que nós poderemos experimentar o que o Renan Augusto acabou de dizer, porque eu sou fruto desse avivamento, no norte do Paraná. Muitas vocações, muitas vocações. E Deus vai usar. Fica aqui minha sugestão. Muito obrigado. Eu creio que o City to City ele pode ser muito útil para nós. E eu quero só complementar, concordo com tudo que disse, inclusive o negócio do dinheiro de Arival. Primeira coisa, a City to City precisa deixar claro o que é. Diante de tantas propostas que nós temos e movimentos que existem hoje, em que sentido ou em que pontos a City to City é diferente e por que ela pode ser relevante para nós e não outras propostas e outros modelos que tem. Segunda coisa, é importante deixar claro também que City to City não é Tim Keller. Tim Keller é a pessoa que teve a visão e que deu o começo, porque boa observação. quando atrela um projeto desse a uma pessoa, o Tim pode ter um acidente, pode morrer daqui a 2 anos, amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é importante deixar o papel do Tim Keller muito bem definido no City to City, quando ele chega no Brasil e se propõe a ajudar. Uma terceira coisa que eu considero também extremamente importante, a City to City tem experiência multiétnica e plural, de treinamento de líderes, que é exatamente o que nós mais precisamos no contexto de plantação de igrejas urbanas. A urbanização do nosso país é uma coisa absurda, e os grandes centros, de fato, são o maior desafio que a gente encontra para plantar o Evangelho. City to City tem o ferramental, tem o material e o conteúdo que pode nos ajudar. Uma vez que essas questões fiquem bem definidas, então eu creio que vai ser uma grande bênção para o nosso país, Reverendo Leandro. Eu creio que esse movimento é muito importante para o Brasil por algumas razões. Concordo com tudo que foi dito. A única coisa que pode parecer até contraditório eu falar é que o Brasil tem muito dinheiro. Nosso problema do Brasil não é dinheiro. Esse é o grande. Nós precisamos deixar essa visão de terceiro mundo. Nosso problema é que as nossas igrejas aí não se conscientizaram da sua missão. São Paulo é a cidade menos evangelizada do Brasil. Por incrível que pareça. Com tantas igrejas, com tantas denominações, São Paulo é a cidade de menor índice de evangélicos no Brasil. Isso mesmo acontece com o Rio, um pouco diferente com Belo Horizonte, um pouco diferente com Curitiba, mas São Paulo é campeã. Agora, outras capitais também estão numa situação muito difícil. O que esse movimento pode nos ajudar? Primeiro, conscientizando-nos das nossas obrigações. Impacto de congressos como este. Segundo, concordo com o Augusto, trazendo treinamento para uma nova geração, mas treinamento prático para a nova geração, ensinando-nos como vamos trabalhar com grupos diferentes em nossas cidades e com as diferenças diferentes que nós temos em nossa cidade.